Você foi convocado para uma perícia judicial e não sabe como se preparar? Quer garantir que as coisas saiam da melhor forma possível? Então, acompanhe esse vídeo que eu vou lhe dar algumas dicas muito importantes. O primeiro ponto, e é um dos pontos que eu considero mais importante, é você reunir toda a documentação médica para mostrar não só a doença, mas também a incapacidade. Então, exames, atestados, receitas médicas, comprovantes de tratamento, né? Para quê? Para que o perito que vai realizar a sua perícia, ele tenha o total entendimento da doença e da extensão dessa doença, né? Podemos citar como exemplo a doença ortopédica. Que documentos são importantes que você leve para comprovar uma doença ortopédica, uma hernia de disco, um problema na coluna, por exemplo? Você tem que levar o atestado que mostra a existência do problema e principalmente exames, ressonância, tomografia, que mostre quais são as lesões que estão atingindo a sua coluna, por exemplo. Outro exemplo que eu posso citar também são para aquelas doenças psiquiátricas, psicológicas. Como você não vai ter exames que mostrem a total extensão do seu problema, você vai conseguir mostrar a existência e a gravidade do seu problema através do tratamento. Então você vai ter que levar documentação médica que mostre que você está realizando o tratamento, que você está em ajuste de medicação, que você está usando uma medicação que é mais forte que o normal, né? Numa dosagem acima do normal, né? E quais implicações que essa doença causa no seu trabalho e no seu dia a dia. Para as doenças mentais, psiquiátricas, psicológicas, o atestado ele tem um peso muito importante. Como eu falei, não há exames específicos que vão mostrar o grau da sua doença. O médico que vai fazer a sua perícia, ele vai apurar esse grau com base nos atestados que vão mostrar o tratamento, em que fase do tratamento você está. Então, o atestado para as doenças mentais, ela tem uma importância muito grande. Outro exemplo que eu gosto de citar também são em relação às doenças cardíacas. É muito importante que você leve o atestado identificando a existência da doença, que você leve exames do coração que mostre como está a questão da sua capacidade de respirar, sua capacidade para fazer esforços físicos, porque a gente sabe que uma pessoa, na maioria das vezes, quando ela tem um problema cardíaco, quando sofre um infarto, por exemplo, ela possivelmente vai ter dificuldade para fazer algumas tarefas, principalmente braçal. Então, os exames que você vai levar, eles devem demonstrar principalmente qual é o tipo de insuficiência, que tipo de atividades você não pode fazer. E um ponto importante também é que grande parte dessas doenças elas podem gerar o mal súbito. E para algumas atividades, esse é o ponto principal que vai ser analisado a incapacidade. Como eu devo me comportar na perícia judicial? Pois bem, primeiro ponto é estar com toda a documentação organizada, em ordem cronológica, os documentos mais antigos embaixo, os mais recentes em cima, separados por tipo, atestados, exames, receitas, comprovantes de tratamento. Aconselho também levar a medicação que você está fazendo uso, por mais que a medicação não tenha ligação diretamente com a doença, mas recomendo levar toda a medicação que você está fazendo uso, chegar nessa perícia com uns 15 a 20 minutos de antecedência. Outra dica importante também, responder as perguntas de forma mais objetiva, mas deixar muito claro a doença que você possui, como que ela te incapacita no teu trabalho. Além de ser objetivo nas respostas que o perito vai fazer, é muito importante você passar para o perito não só que você possui a doença, mas como que ela reflete no teu dia a dia e principalmente no teu trabalho, né? Você deve ter em mente também que a perícia ela se separa basicamente em 3 etapas. A primeira etapa é onde o perito vai conversar com você para ele entender quais são as doenças que você possui e como que ela te incapacita. Então, além de ele olhar nos documentos e verificar essas informações, ele vai querer confirmar de você se o que você falou está batendo com o que está nos documentos. A segunda etapa é onde o perito efetivamente irá analisar os seus documentos, ok? A primeira e a segunda etapa, o perito ele já vai ter um bom entendimento sobre a incapacidade, sobre o seu problema. E aí ele pode avançar, dependendo da doença, ele pode avançar para a terceira etapa, que é o exame físico. É no exame físico onde o perito irá avaliar a extensão da doença, irá avaliar até a gravidade da doença.
E qual que é uma dica muito importante nessa terceira etapa, na etapa do exame físico? É você ser o mais sincero possível. Não adianta você pensar que exagerar em relação à doença, exagerar em relação à dor vai ajudar. Para alguns tipos de doença, existem exames específicos que o perito vai fazer para avaliar a extensão desse problema. Existe ainda a possibilidade de o perito fazer um exame que não tem relação nenhuma com o seu problema, só para ver se você vai dizer que está sentindo dor ou não. Então, repito, seja o mais sincero possível, seja o mais sincera possível. Sentiu dor, sentiu desconforto, diz. Não sentiu, deixa o perito fazer o exame até onde ele acha que é necessário. Uma dúvida muito frequente também é a seguinte: posso levar algum acompanhante na perícia? A resposta é que sim. Principalmente para algumas doenças, como as doenças psicológicas, psiquiátricas, que às vezes a pessoa não consegue expor algumas informações ou responder corretamente as perguntas, é muito indicado e, inclusive, em algumas situações, o próprio juiz já recomenda levar um acompanhante. Tá? Então, nessas situações é muito importante também que, além do fato de você levar um acompanhante, que o acompanhante saiba da sua questão, saiba da sua situação. Não adianta você levar um acompanhante que não tem ciência, não tem conhecimento do seu problema e de como que ele te incapacita. Para outras doenças, você também pode levar acompanhante, mas a depender do perito, ele pode ou não deixar com que esse acompanhante entre na perícia. Mas se você não se sentir seguro, se você quiser levar um acompanhante, pode levar sim. Mas como eu falei, existem doenças que você consegue de forma mais fácil com que esse acompanhante entre na perícia com você. Se você ficou com alguma dúvida sobre as informações que eu passei nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu irei responder. Ou procure algum profissional da sua confiança, que seja um advogado na área previdenciária, para sanar essas dúvidas também.